Graças a Deus, Ele mora acima das estrelas. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos aí que controlam o tempo, por favor, me ajudem, de preferência aí a missionária Marineide, deixar registrado aqui, né? O líder da mídia é o Aleph, que juntamente com os meninos tem tido umas reuniões de fogo, mas tem feito um brilhante trabalho para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. E a ideia é deixar uma equipe preparada para quando ele, ou nós, ou outros forem embora, terem aqueles que substituem. Aproveitar para dar uma boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco e amigos. Sintam-se bem em estar conosco aqui nesta noite. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia, bem rápido. Eu quero compartilhar algo para os irmãos. Quero pedir o máximo da sua atenção. Pastor, e se eu não prestar atenção, você não vai entender nada do que eu falei, porque vai ser muito rápido. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 ao versículo 10. Eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem nessa leitura. 6 de segundos, ou desculpe, irmãos, capítulo 5 de 2 Samuel, é 5 de 2 Samuel, versículo 6 ao versículo 10. Quantos encontraram? Amém? Eu vou esperar mais um pouco, tem muitos irmãos aí que ainda estão procurando, no Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6 em diante. Bora lá? Eu vou ler o primeiro, os irmãos leem o próximo, e assim a gente vai conversando. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. O 8, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. O 9. Todos, e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo. Diga comigo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Mais uma vez, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Muito bem. Me ajude a irmã Marinete. O tema desta noite é conquistando as fortalezas da nossa vida. O presbítero Pio, ele leu aqui o Salmo, e ele foi muito feliz naquele Salmo, Salmo de Davi, em que Davi diz: eleva os meus olhos para os montes. Foi isso, não foi, presbítero? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa história é a história de Davi, o Davi que nós conhecemos.
Esse Davi é aquele jovem de aproximadamente 16 a 17 anos, que ele está no campo. E lá no campo, aonde ele está, Deus rejeita o rei, e esse rei, ele não obedece a Deus, e Deus fala com o profeta sempre dando um jeitinho, uma arrumada, e profeta faz isso, pastor faz isso, pai faz isso. Pastor faz isso, dirigente faz isso. Sabe aquele jeitinho que a gente tenta arrumar? Aí um dia Deus falou para o profeta: até quando tu terás dó de Saul, quando eu já o tenho rejeitado? Pois eu tenho me provido de um rei. Vai à casa de Jessé, porque lá eu tenho o rei. Samuel pega o vaso com o azeite, ou chifre, como os irmãos queiram, e vai à casa de Jessé. Lá passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, e foram passando os irmãos de Davi, cada um maior, mais forte, mais bonito, e Samuel no seu coração, com certeza é este aí, pela aparência, pela altura, pelo jeito dele, é este aí o escolhido do Senhor. E Deus repreende o profeta e diz: não atentes para a aparência, porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha e vê o coração. E passaram todos, e o profeta pergunta: acabaram-se os mancebos? Não, ainda tem um, está lá no campo, ele está trabalhando. E ele diz: pois mande chamá-lo. Enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa, e não celebraremos e não comeremos. E quando Davi entra, o Espírito do Senhor disse: é este aí o homem que eu tenho escolhido, que eu tenho me provido para ser rei de Israel. E quando ele entra, Samuel pega aquele vaso, unge na presença, e daquele dia em diante, missionária Marineide, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Aí começou luta, meu amigo, luta, prova. Ele vai visitar os seus irmãos, e quando ele visita seus irmãos, ele vê Golias. Atente bem, quem que eu disse? Golias, para você não esquecer. Golias, mais uma vez, Golias. Mas a gente sempre chama o gigante Golias. Você pode procurar na Bíblia, em nenhuma passagem está escrito gigante Golias. É nós que chamamos de gigante Golias. Davi não chama de gigante Golias, ele chama de Golias. Nós é que dizemos o gigante Golias, porque a gente vê a estatura, vê tudo. E quando Davi chega lá, ele vê aquele cidadão bagunçando com o povo de Israel. E Davi diz: quem pensa este incircunciso que ele é, para ele afrontar o exército de Deus vivo? E os irmãos disseram: cala a boca, fica calado, quem és tu? Tu não é guerreiro, tu nunca foi para a batalha, tu nunca batalhou batalha nenhuma, cala a boca, guerreiros somos nós. Nós temos experiência, a gente sabe como é que é a luta, como é que é a batalha. Tu não. Aí ouviram dizer lá que quem vencesse Golias seria vestido, casaria com a filha do rei, teria isenção de tributo. E Davi se interessou: eu vou lá, não pelo dinheiro, não pela filha do rei, eu vou lá porque esse cidadão está afrontando o exército do Deus de Israel. E ele chega, se apresenta. Quando o rei olha para ele, olha aqui, como é que o rei faz? Oh meu Deus, mandaram um franguinho, mandaram um bebezinho. Meu filho, você não aguenta nem para começar a briga. Olha, tu é mais leve que a lança de Golias. A lança pesa 70 quilos, tu não pesa nem 70. É um Renatinho da vida. Aí quando ele chega lá, ele disse: olha meu rei, o que o senhor não sabe. Uma vez eu estava lá, veio um urso, eu defendi, veio um leão, eu defendi, e da mesma maneira vai ser com este incircunciso. O resultado dessa história, os irmãos já sabem. Davi vence Golias,
recupera a moral do exército de Israel, fica conhecido, e a partir de então, escute só, a partir de então, a vida de Davi foi só luta e só tribulação. Por quê, irmãos? Porque aquela pessoa que Davi defendeu, que foi o rei Saul, ele começou a ter inveja de Davi, começou a perseguir Davi. E a trajetória é muito grande, de batalhas, de dificuldades, dentre elas essa que o presbítero Pio leu. Há quem diga que Davi estava cercado, e quando ele está cercado, ele faz essa oração: Senhor, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí o Senhor intervém lá do alto dos céus, e ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Deixa eu lembrar para os irmãos, essa história de Davi. Davi está passando por lutas, Davi está passando por batalhas, e o tema é conquistando as fortalezas da vida. Então, do campo para o palácio, do leão, do urso, Golias, e vai indo. E agora Davi chega no ápice, no auge, Marinete. Ele chega, e agora ele foi ungido rei de Israel. Agora não é o menino Davi, agora não é mais um comandante do exército, agora ele não está mais correndo, ele não está fugindo. Diga comigo, agora Davi é rei. E como rei ele tem moral, como rei ele tem cedro, como rei ele tem servos, como rei ele tem liberdade e autoridade para fazer o que ele quiser. Só que tem um problema. Olhe para cá, diga assim comigo: Davi tem um problema. E qual é o problema? O problema é a cidade de Davi, Jerusalém. Jerusalém, Davi sabia que havia uma briga entre os dois reinos, e ele precisava escolher uma cidade que fosse a cidade central. E a cidade central, diga comigo, é Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. Então não esqueça, diga comigo: Davi é rei, mas ele tem um problema. O problema é a cidade, e a cidade é Jerusalém. Só que Jerusalém está ocupada. Jerusalém está lá com os inimigos morando lá dentro, presbítero Pio. E quem são esses inimigos? Inimigo velho, histórico, os jebuseus. A antiga Jebus, Jebus origina de Jerusalém, a antiga Jebus, terra dos jebuseus. Mas Davi diz: essa cidade aí é promessa de Deus, essa cidade aí Deus me deu de presente. Só que a cidade está ocupada, e essa cidade ocupada, ela está rodeada de fortalezas. As fortalezas eram tão grandes, os muros eram tão altos, intransponíveis. Como disse Davi: de onde virá o meu socorro? Não tem como. De onde virá o meu socorro? Os montes, os muros são intransponíveis. E Davi está com um problema: como é que eu vou conquistar esta cidade? Se esta cidade ela está ocupada, se esta cidade Deus me deu de presente, olha, essas terras todas são de vocês, essa terra que emana leite e mel. Davi, eu te prometi, eu te ungi rei, mas para tu chegar lá no trono, tem luta, tem perseguição, tem X9, tem traíra, tem covarde, tem gente que te dizia, tem gente que não é leal, mas eu tenho promessa sobre a sua vida. Olhe para cá, não pense que a vida cristã, aquilo que Deus te prometeu, vai acontecer amanhã, não. Às vezes até acontece, mas tem hora que vai ter muita luta, muita batalha, muita conquista para você chegar lá. E quando Davi chega lá, irmãos, nessa cidade, os inimigos disseram assim para Davi: ei Davi, ó, deixa eu dizer uma coisa para ti aqui, ó. Até se nós colocarmos aqui cego e aleijado para defender a nossa cidade, tu não entra. Você já esteve diante disso, irmãos? Quando alguém olha para ti e diz assim: quem? A missionária Marineide.
Oh, meu Deus, nem tamanho não tem a bichinha, tão pouquinha. Alguém já olhou para você e fez assim com a cabeça assim, ó. Tu, Samuel, é? Tocador, desse tamanhozinho. Vai dar nada não, é perca de tempo. Não sei se alguém já olhou para você e menosprezou você. Ah, isso é uma mosquinha morta, isso não vai para lugar nenhum, isso não vai dar nada. Davi, olhe para cá, diga comigo, Davi já estava acostumado a isso. Quando Davi foi lutar com Golias, Golias olhou para ele assim de cima a baixo. Mandaram um cachorro para lutar comigo. Israel não tem homem não, para mandar um homem não. Mandou um menino para brigar comigo. E Davi com a lança, com a fundazinha. Davi não esperou ele vir não, a Bíblia diz que Davi partiu para cima. Tem gente que espera a luta vir, Davi foi para cima e partiu. Tu vem a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele rodando, aleluia, rodando, e rodando, aleluia. E quando ele joga, a Bíblia diz, irmãos, que a mão de Deus pegou aquela pedra e fincou na testa. Irmão, havia uma brecha mínima entre a testa e o capacete, mas Deus não erra. Olhe para cá, levante a mão comigo e diga assim: Deus não erra, a mão de Deus é certeira. Bateu, caiu, e o improvável, missionária Marineide, aconteceu. Todo mundo não pode. Esfrega os olhos aí, irmã Marineide, não pode. Será que é o que eu estou vendo? Não pode. O que é? O Golias caiu, como a multidão diz, o gigante caiu, e o pequeno Davi cantando, dançando na presença de Deus, pela grande liberdade que Deus deu, através da mão de um menino. Você que é menino, que é criança, levante a mão e diga: Jesus, usa a minha mão, usa os meus olhos, usa a minha empresinha pequena, aleluia. Alguém pode ter olhado para a tua empresa e dizer assim: coitadinho, fecha logo, aí já acabou, aí não dá mais nada não. Mas ainda dá, porque aonde Deus coloca a mão, Satanás, irmão, não tem poder e nem autoridade. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Levanta a tua mão. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A cidade está invadida, mas Davi disse: nós vamos tomar. A capital está invadida, mas nós vamos tomar. E eu não sei qual é o inimigo que está tomando conta da tua bênção, tomando conta daquilo que Deus prometeu para você. Deus tem bênção para você, mas pode ser que a casa esteja ocupada. Às vezes é problema financeiro. Ô pastor, você não sabe o tanto que eu estou devendo. Não, eu conheço um Deus que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu que conheço. Por que o senhor diz isso, meu pastor? Porque no ano de 2002, eu fui ajudar uma pessoa, e essa pessoa na época deixou 22 mil nas minhas costas, e o salário mínimo era 115, e eu paguei os 22 mil. Como, meu pastor? Não me pergunte, que eu também não sei, mas eu paguei todinha a conta, com juros. Não, eu devia a agiota, era um monte, paguei tudo. Como? Um Deus que está nos céus, Ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O que é que está tomando de conta da tua bênção? É problema financeiro, é relacionamento quebrado, é vício, é medo, é falta de propósito, é inconstância, você não consegue se firmar, é falta de fé, é murmuração, é os fantasmas que estão dizendo que você não vai conseguir. Nesta noite eu ouvi dizer que você precisa conquistar as fortalezas que Deus já deu na tua mão. A bênção já é sua, mas tu tem que ir lá e aonde eu colocar a planta do meu pé, ali eu tenho te dado. O problema, irmão, é que antes de você vencer qualquer batalha, você tem que vencer você mesmo. Você não crê, é incrédulo, para não chamar de incrédulo,
Na minha região chama de incrédulo. É incrédulo. Deus prometeu, mas você não crê. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da, diga assim, por meio da fé. Aí a Bíblia diz assim: o justo viverá da sua fé. Muita gente acha, meus companheiros obreiros, que a fé é só para tu ser crente. É só quando tu levanta Jesus. Coma com fé, almoce com fé, vá para o trabalho com fé, namore com fé, case com fé, receba seu salário com fé, dizime com fé, oferte com fé, cante com fé, pregue com fé, toque com fé, grave com fé, publique com fé, viva na fé. E a Bíblia diz assim: se tu recuar, a minha alma não tem prazer em você. Você não pode recuar. Porque se você recuar, você não vive pela fé. E se você não vive para a fé, Deus não é mais teu parceiro. Deus não está mais do teu lado. Precisamos vencer as fortalezas. E essas fortalezas, esses jebuseus, estão lá no centro, morando lá. E estão dizendo: aqui tu não entra. Tu não vai te livrar do vício. Tu não vai conseguir se livrar do vício. Eu mando em ti, eu faço. Ou você pensa que eu não sei o que é ser viciado? Quando dava domingo, enchia a cara, segunda-feira, aquela babadeira de Satanás. Eu nunca mais eu bebo. Mas quando dava assim de 6 para 7 horas, eu ficava: tenho que ir. Eu não posso mais deixar. Só um pouquinho, só uma dosinha. Não, eu tomar nem pura, não. Vou tomar com uma fantasia, porque é para ficar mais leve. Daqui a pouco, bêbado de novo. Não, mas amanhã eu prometo de novo. Eu não lembro quantas promessas eu fiz para essa irmã Marineide, lá na casa da mãe dela, desse jeito, irmãos. Botava a mão aqui e balançava assim, ó. Meu filho, você já bebeu de novo? Não, essa aqui é a última vez. Mas no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus quebrou as correntes. Foi lá e disse: nunca mais. Como eu disse hoje, a santidade diz assim: você é limpo, você é puro. Mas a santificação é a tua certidão, que você está limpo, você está puro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você é justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Precisamos vencer, irmãos, quem está lá no centro de Jerusalém. E Jerusalém aqui é o nosso coração. Jerusalém aqui é nossos planos. Jerusalém é nossos propósitos. E eu prometi entregar 8h30. E eu vou terminar essa mensagem. Aí Davi diz assim, vai lá continue no mesmo livro. Ó, e partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus. E eles disseram: não entra. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir 6. Bora lá. Partiu o rei com seus homens, não entrará aqui, a menos que lance fora os cegos coxos. Não, porém, Davi tomou a fortaleza, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir jebuseus. Está aqui. Lê comigo o versículo 8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar aonde? Ao canal. O problema, meu querido irmão, minha querida irmã, é você encontrar o canal da bênção. Pastor, eu vou enfrentar de frente. Vá não, que você não aguenta não. Jebuseus estão armados. Os jebuseus estão com arma, estão com flecha, estão preparados, estão te esperando pela frente. Mas eu sou crente, sou obreiro da igreja do pastor Lima. Ele é superintendente. Não vá de frente não. Davi disse: olha, enquanto os jebuseus, a sua cidade, a cidade de Jerusalém, tem muros altos e fortificados, e tem um exército preparado,
Ei, ele tem uma fraqueza. Qual é a fraqueza? O canal de água que vai ao centro daquela cidade. Davi disse: vá pelo canal, entra no canal. Qual é o canal, pastor Lima? O canal da oração, o canal da leitura, o canal da humilhação. Vai por lá, entra por lá, porque lá a vitória está te esperando. Louvado seja o nome de Jesus. Quem já entrou no canal, irmãos? Você já teve a experiência? Ninguém entra em pé, não. A gente entra de joelho, ó, engatinhando, devagarinho, abaixado. E os jebuseus lá em cima, cadê eles? E eles por baixo. Você sabe como é que você vence? Na oração, no secreto. Não precisa você falar não, deixa que Deus fala por ti. Não precisa tu responder não, Deus responde por ti. Não precisa brigar não, Deus batalha as tuas lutas. Enquanto o povo está te esperando lá para o barraco, para a briga, tu está de joelho, orando no secreto, entrando no canal. E quando eles pensarem que não, você vai tomar aquela cidade e vai dizer: até ontem você reinava aqui, mas a partir de hoje, eita glória a Deus, a partir de agora eu estou colocando limites. Quem vai dominar esta cidade somos nós, em o nome do Senhor dos Exércitos. Esse texto termina assim, irmãos: assim habitou Davi naquela fortaleza, e lhe chamou a cidade de Deus, e Davi foi edificando em redor, conquistou o centro, aí começou a estender as suas tendas, na direita, na frente, na retaguarda, na esquerda. Todas as áreas da vida precisam ser ocupadas pelo Senhor. A sua mente, o seu coração, os seus negócios, o seu trabalho, a sua família, aonde precisa Deus entrar. Davi fez isso naquela cidade, e Davi ia se cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Qual foi o segredo? Davi venceu com o seu exército e tomou a cidade histórica que há muitos anos. Imagina você, irmãos, ter um terreno que alguém te doou. Olha, ali é a tua herança. Aí o teu inimigo está morando lá no centro. Aqui não. E se entrar, apanha. Mas tu foi por debaixo. Você foi pelo canal. Você foi pela oração. Às vezes diz assim: fala com fulano aí, para falar com fulano, para falar comigo, para me abençoar. Mas você tem um Deus que você pode recorrer. Você tem este Deus? Você tem esse Deus que você pode recorrer? Que você acredita que se você falar, Ele te ouve? Aleluia! O exército de Davi entra pelo canal. E quando os jebuseus pensaram que não, Davi toma de conta da cidade. Agora é minha. Agora o nome do Senhor aqui vai ser adorado, vai ser glorificado, vai ser bendito, vai ser honrado o nome do Senhor. E qual foi o segredo? Estratégia? Não. Força? Não. O Senhor era com ele. O segredo da sua vitória é que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Fique de pé comigo. Eu quero orar por você, para que você continue vencendo as suas batalhas, as suas lutas. E se tem uma fortaleza na sua vida que precisa ser conquistada, que você conquiste nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. E coloque lá: Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. Ele aqui vai ser honrado, vai ser exaltado, vai ser reconhecido. Querido e eterno Deus, graças nós te damos por este momento que estamos na tua presença. Há muitas batalhas na nossa vida, Senhor. Há muitas fortalezas que precisam ser conquistadas. Fortalezas financeiras, fortalezas emocionais, fortalezas espirituais, algo que tem nos tornado viciados, mas o Senhor é aquele que quebra as correntes, desfaz as cadeias e nos dá liberdade espiritual na tua presença maravilhosa. Eu te peço, Senhor, um mês de março de bênçãos, de vitória sobre a tua igreja, e que assim como o exército de Davi venceu
de joelhos, pelo canal, entrando pelo oculto, pelo secreto, assim vençamos também na oração, na comunhão, na intimidade. Enquanto ninguém está vendo, Deus está trabalhando em nosso favor, e a vitória será nossa, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém.